Vamos abordar 5 perguntas sem resposta sobre o 11 de setembro que ainda geram debate entre pesquisadores, investigadores e o público. Essas situações não reescrevem a história, mas mostram que o 11 de setembro é mais complexo do que a versão oficial sugere. Ao investigarmos por que alguns terroristas viajaram de Boston para Portland e o caso de identidade trocada, enviamos pensamentos e orações aos afetados pelo 11 de setembro, tanto no dia quanto nas consequências até hoje. O dinheiro desaparecido do Pentágono. Em 10 de setembro de 2001, um dia antes do 11 de setembro, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Donald Rumsfeld, fez um discurso que se tornaria infame à luz do que aconteceu no dia seguinte. Ele admitiu que o Pentágono não justificava 2,3 trilhões de dólares, dizendo que os sistemas financeiros do Departamento de Defesa eram tão arcaicos e fragmentados que consertá-los era questão de vida ou morte. Aqui está o discurso dele. A revolução tecnológica transformou organizações em todo o setor privado, mas não a nossa, não completamente. Ainda não. Estamos, como dizem, presos à nossa própria âncora. Nossos sistemas financeiros têm décadas de idade. Segundo algumas estimativas, não conseguimos rastrear 2,3 trilhões de dólares em transações. A coincidência dessa revelação com os ataques de 11 de setembro gerou especulações por mais de 20 anos, especialmente porque a área do Pentágono, atingida pelo voo 77 da American Airlines, abrigava os escritórios da gestão financeira do Exército, onde funcionários lidavam com esses problemas contábeis. O dinheiro desaparecido não foi roubado, mas resultado da incapacidade do Pentágono de conciliar transações em dezenas de sistemas de computador desatualizados e incompatíveis. O Escritório de Responsabilidade Governamental criticava essas falhas há anos, ressaltando que o Departamento de Defesa nunca passou por uma auditoria clara. Mesmo assim, os 2,3 trilhões de dólares, valor superior ao orçamento federal da época, tornavam o problema dramático. A morte de muitos investigadores dessas discrepâncias no 11 de setembro aumentou a suspeita de que o ataque destruiu provas de irregularidades financeiras maiores. Céticos argumentam que o momento é coincidência demais para ser descartado. No dia seguinte à admissão de Rumsfeld, o escritório mais diretamente ligado às questões contábeis do Pentágono foi obliterado, com registros e funcionários perdidos. Para alguns, isso parece mais um alvo deliberado que coincidência. Alguns sugerem que provas de corrupção ou fraude foram eliminadas no caos. Investigações oficiais têm consistentemente minimizado tais interpretações. Auditorias e relatórios do Inspetor-Geral destacaram que os 2 trilhões e 300 bilhões de dólares eram transações mal rastreadas, não dinheiro desaparecido. Muito disso poderia ser conciliado, mas os sistemas financeiros do Departamento de Defesa continuaram falhos até os anos 2020. A falta de transparência nos gastos era sistêmica, não um caso isolado revelado antes do 11 de setembro. O mistério deles é mais sobre percepção do que conspiração oculta. A justaposição do discurso de Rumsfeld e a destruição dos escritórios de contabilidade do Pentágono criou a aparência de um encobrimento. Na verdade, a má gestão crônica e a coincidência de tempo, escala e trágicas mortes provavelmente originaram uma das questões mais duradouras do 11 de setembro. Então, foi simplesmente azar ou algo mais deliberado? O que você acha? Por que Mohamed Atta e Abdulaziz Al-Omari dirigiram de Boston até Portland? Um dos enigmas persistentes na linha do tempo do 11 de setembro é porque Mohamed Atta, o líder operacional dos sequestradores, e o também sequestrador Abdulaziz Al-Omari decidiram fazer um desvio aparentemente desnecessário para Portland, no Maine, na manhã dos ataques. A decisão parece contraintuitiva à primeira vista. Isso aumentava o risco de atrasos, acrescentava complexidade logística e poderia ter colocado em risco a capacidade deles de embarcar no voo principal em Boston. No entanto, apesar das investigações, a justificativa exata nunca foi estabelecida de forma conclusiva. Os fatos estão claros. Em 10 de setembro de 2001, Atta e Al-Omari dirigiram de Boston até Portland, passando a noite em um Comfort Inn. Na manhã seguinte, embarcaram em um voo de Portland para o aeroporto Logan, em Boston, chegando a tempo de pegar o voo 11 da American Airlines, o primeiro sequestrado. A
As bagagens deles, com roupas, testamento e materiais de treinamento, atrasaram em Boston e não embarcaram no voo 11, tornando-se evidências cruciais para os investigadores. Por que fazer essa jornada arriscada? Uma explicação é a praticidade. Portland foi escolhida porque seu aeroporto tem segurança menos rigorosa, facilitando a triagem. Ao iniciar ali, os dois homens talvez quisessem evitar o escrutínio rigoroso de um check-in direto em Logan. Mesmo assim, isso levanta a questão de por que só Atta e Alomari escolheram essa rota, enquanto os outros sequestradores embarcaram direto em Boston. Outra teoria sugere um motivo psicológico ou simbólico. Alguns dizem que Atta quis passar a última noite em um lugar mais isolado e reflexivo, longe da agitação de Boston. O ambiente mais tranquilo de Portland pode ter proporcionado espaço para oração, contemplação ou simplesmente um ponto de partida menos estressante antes de embarcar na operação. Céticos, no entanto, consideraram o desvio suspeito. Se o voo deles atrasasse ou fosse cancelado, Atta, o coordenador tático, poderia perder a missão. O fato de que a bagagem dele não foi transferida a tempo levou alguns a sugerir que a viagem para Portland foi intencional, deixando para trás evidências que consolidaram a versão oficial sobre o papel dele. Outros veem isso apenas como coincidência, um contratempo típico causado pelo caos nos sistemas de bagagem das companhias aéreas. No fim, a viagem para Portland segue como um dos menores, mas mais estranhos mistérios do 11 de setembro. Isso evidencia o contraste entre o planejamento cuidadoso e os riscos imprudentes dos sequestradores. Seja por evitar escrutínio, motivos pessoais ou acaso, a decisão de Atta e Alomari segue gerando especulações e nos lembra quantos detalhes daquele dia seguem sem explicação. Alegação de identidade errada de Ziad Jarrah. Um dos mistérios menos conhecidos sobre os sequestradores do 11 de setembro envolve Ziad Jarrah, o libanês que teria pilotado o voo 93 da United Airlines nos momentos finais. O caso de Jarrah é muito complicado por alegações de identidade equivocada, baseadas em relatos conflitantes sobre seu histórico, movimentos e personalidade. Essas discrepâncias levantaram suspeitas de que o homem errado foi acusado ou que Jarrah levava uma vida dupla antes dos ataques. Jarrah nasceu em 1975 no Líbano e vinha de uma família relativamente abastada. Segundo relatos, ele era sociável, tinha visão secular e uma namorada de longa data na Alemanha. Amigos e parentes disseram depois que ele gostava da vida noturna ocidental e não parecia um extremista convicto. Essa descrição difere da narrativa de um homem que teria treinado no Afeganistão, jurado lealdade à Al-Qaeda e escolhido o martírio em 11 de setembro. Esse contraste levou alguns a sugerirem que pode ter havido confusão sobre se ele era realmente o mesmo Ziad Jarrah identificado pelas agências de inteligência. Os primeiros relatos da imprensa após os ataques mencionavam familiares no Líbano negando seu envolvimento. Parentes alegaram que o passaporte de Jarrah foi roubado no exterior e que ele pode ter sido vítima de um impostor. Alguns disseram que ele foi vítima de roubo de identidade, já que várias pessoas com nomes parecidos viviam ou estudavam na Alemanha na mesma época. Pelo menos um primo afirmou que o FBI o confundiu com outro homem. Essas dúvidas aumentaram devido a inconsistências nos registros de viagem. Jarrah supostamente viajava com frequência entre a Alemanha, o Líbano e os Estados Unidos nos anos anteriores, a 2001. Às vezes em prazos que críticos afirmavam não corresponder à logística conhecida do treinamento terrorista. Sua namorada na Alemanha afirmou que ele parecia em conflito antes do 11 de setembro, até planejou viagens para casa, algo incompatível com a postura de um sequestrador suicida decidido. A versão oficial diz que não houve erro de identidade, pois o nome de Jarrah estava na lista de passageiros do voo 93. Seu visto e registros de treinamento o ligavam à Al-Qaeda e seu DNA foi encontrado no local do acidente. Ainda assim, os protestos da família e as contradições incomuns em seu perfil continuam levantando dúvidas. A identidade equivocada destaca a ambiguidade e as dúvidas não respondidas sobre o 11 de setembro. Quanto realmente sabemos sobre os homens responsáveis pelos ataques? As fronteiras entre suas identidades pessoais e militantes eram mais complexas do que sugere o relatório oficial. Quem era a mulher da etiqueta preta e ela realmente existiu? Uma das histórias mais assustadoras que me marcou é de Ernesto Armstead, especialista em medicina de emergência. O mistério é duplo.
Ernesto realmente viu a mulher da etiqueta preta, ou seu cérebro criou isso devido ao estresse daquele dia? E se ela realmente existiu, quem era ela? Melhor ouvirmos Ernesto contar a história com suas próprias palavras. Etiqueta verde para ferimentos leves. Você entende tudo. Depois tem a etiqueta vermelha para casos imediatos. E então, quando chegamos aos falecidos, isso significa que não é necessário nenhum cuidado. Neste momento, essa pessoa é considerada morta? Eu estava embaixo das torres indo de área em área. Eu não vi nenhuma pessoa viva no chão. Todos estavam mortos. Então, em duplas, você só arrancava as etiquetas dos mortos à esquerda até eu encontrar aquela pessoa. Eu coloquei falecido, que é uma etiqueta preta. E como ela diz, eu não estou morto. Ligue para minha filha. Mas ela não sabia o que eu sabia e não viu o que eu vi. A cabeça dela não bateu no chão ou eu não consegui ver isso. O cabelo ainda estava intacto. Ela parecia uma pessoa de escritório agora. Ela parecia talvez uma mulher que estava no avião. E a maquiagem dela. Mas o que eu vi abaixo do torso foi completamente esmagado. Desfiguração. Essa senhora deve ter caído de pés primeiro. Você não pode levar. Pare, pare, eu não estou morto. Ela não sobreviveria mais alguns minutos. Então, eu menti. Eu disse, você está bem? Isso é preliminar, só isso. Estou interagindo, arranquei a coisa errada. Relaxa, eles estão vindo, eles estão vindo, eles estão vindo. Não se preocupe com o que fiz. Eu tinha a consciência tranquila sobre o que estava dizendo e que eu estava mentindo. Mas eu não estava mentindo sobre a condição dela. Eu estava mentindo no fato de que eu realmente achava que ela estava morta. Essa história me assombra desde que a ouvi pela primeira vez. Alguns afirmam que a mulher com a etiqueta preta nem existia, ou já estava morta e sem resposta. Ela dizer a Ernesto que estava viva foi só a mente dele, afetada pelo trauma, pregando peças. O comentário de Ernesto na entrevista, sugerindo que ela poderia estar em um dos aviões, levou as pessoas a acharem que ele inventou a história, pois isso seria impossível. Diante do que Ernesto viveu naquele dia, ele terá lapsos de julgamento e memória. Acredito que ele não mentiu. Se ela realmente existia, e não temos motivo para duvidar disso, então a lucidez dela é profundamente perturbadora. Ela parecia entender exatamente o que a etiqueta preta significava, o que indica que ela talvez tivesse algum conhecimento médico. Não se sabe como ela chegou àquele estado. Será que caiu ou pulou do World Trade Center e sobreviveu? Ou ela era uma transeunte esmagada pelos destroços enquanto andava na praça? Apesar da descrição de Ernesto, a mulher da etiqueta preta nunca foi identificada. Eu não sei quanto a você, mas essa história me deixa profundamente inquieto. Os pilotos e tripulação foram poupados no voo 77 da American Airlines. Há muito se acredita que os terroristas do 11 de setembro mataram todas as tripulações dos voos. Os pilotos do voo 11, John Ogonovsky e Thomas McGuinness Jr., foram mortos na cabine. Os pilotos Victor Saraceni e Michael Horrocks do voo 175 foram mortos antes do impacto. Não se sabe ao certo o que aconteceu com os pilotos do voo 93, capitão Jason Dahl e primeiro oficial Leroy Homer Jr., mas especula-se que foram atacados e mortos. O voo 77 foi estranho e alvo de especulações sobre o que aconteceu com os pilotos ao tomarem o controle. Primeiramente, a teoria de que eles não foram mortos imediatamente vem de uma ligação da passageira Barbara Olson, que estava no voo.
Ela ligou para o marido e disse que o piloto estava atrás com os passageiros, antes de perguntar o que deveria dizer para ele fazer. Ela também não relatou que alguém havia sido esfaqueado ou morto no avião, nem que havia uma ameaça de bomba, ao contrário de algumas das outras ligações de outros voos naquela manhã que sugeriram todas essas coisas. No voo 175, Roberto Fangman informou ao despachante da United Airlines que os 2 pilotos estavam mortos. Outro passageiro relatou que alguém na frente do avião havia sido assassinado. O gravador do voo 93 captou sons de gargarejo, indicando que os pilotos foram gravemente feridos no sequestro, e ligações do voo 11 relataram esfaqueamentos. Nada disso veio do voo 77. Então, se eles não mataram imediatamente os pilotos ao entrarem na cabine do voo 77, a pergunta é por quê? Existe uma teoria. Hani Hanjal, o sequestrador piloto do voo 77, passou grande parte do seu tempo durante os anos 90 no Arizona em uma escola de aviação. Acredita-se que ele tinha muito respeito pelos pilotos e aspirava a ser piloto de companhia aérea, mas isso nunca se concretizou. Alguns sugeriram que ele não conseguiu esfaqueá-los até a morte, como combinado pelos outros sequestradores. Mas como você pode sentir simpatia por alguém enquanto, ao mesmo tempo, comete um ato que vai matá-lo de qualquer forma, momentos depois? Provavelmente nunca saberemos ao certo o que ocorreu naquele voo. Outra teoria é que Charles Burlingham, Pre-EE, que era o piloto do voo 77, era um piloto certificado pela Marinha e entregou os controles pacificamente para cumprir as ordens dos terroristas, sem perceber que eles iriam derrubar o avião, pensando que era um sequestro por resgate em dinheiro. Na segunda ligação, Bárbara contou ao marido que um sequestrador anunciou o sequestro e que iriam pousar para iniciar negociações. Então, talvez eles também tenham dito isso aos pilotos e eles obedeceram? Parece insano pensar que eles teriam entregado os controles, mas as pessoas não percebem que antes do 11 de setembro, o protocolo não exigia resistir totalmente a um sequestro, já que jogar um avião contra um prédio era algo inédito. Mesmo assim, muitos acham muito improvável que tenham entregue os controles aos terroristas e colaborado totalmente. Se isso não é possível, o que é que aconteceu? E quem era o piloto na traseira do avião que Bárbara mencionou? Os pilotos realmente podem ter sido levados para trás do avião? Ou será que isso foi algum tipo de erro de comunicação ou uma mensagem perdida na tradução da Bárbara? Infelizmente, acho que nunca vamos descobrir. Um fato interessante sobre o capitão Charles Burlingham, por isso Eye, é que ele realmente participou como concorrente no programa de perguntas Grid no ano 2000, apenas um ano antes dos ataques de 11 de setembro. Vamos deixar vocês com estas imagens dela. Você disse que tinha 50 agentes do serviço secreto em um voo do qual você obviamente era o piloto. O que esses caras estavam fazendo? Bem, eu vou muito para Washington, Distrito de Colômbia, e somos avisados quando temos autoridades assim no avião, e esses eram uma equipe avançada do presidente indo para Dallas, Fort Worth. Ah, entendi. Isso te deixou um pouco nervoso? Na verdade, eu me senti bem seguro com eles a bordo. Acho que sim. Tudo bem. Obrigado por assistir. Este vídeo encerra nossos vídeos focados no 11 de setembro para o mês de setembro. Estamos com todos os afetados pelo 11 de setembro. Fiquem seguros e até a próxima.